Mais um tema do dia, na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta terça-feira temos connosco Miguel Amaral, editor do 00, para analisar a chegada de Luís Soares, o colombiano avançado que chega ao Sporting. Miguel, começo por te perguntar quais são as razões para esta aposta dos Leões. Bom dia, Renato. Era uma necessidade grande esta contratação de um avançado. O Sporting sabia disso, o Sporting preparou-se para a saída de Vítor Gyökeres, que foi confirmada nos últimos dias. Luís Soares era um alvo já antigo, já referenciado há algum tempo, também pelo Benfica. Há notícias de há 5, 6 anos que já falavam dos jogadores estar debaixo do olho dos clubes portugueses. O Sporting desenvolveu as negociações com a Almeria nas últimas semanas, tinha o jogador assegurado, faltavam limar alguns últimos detalhes e com a confirmação da saída de Vítor Gyökeres, o Sporting avançou e tem aí um novo avançado já para poder atacar a Supertaça e a restante época. Notou-se claramente que um dos focos do Sporting foi trazer experiência para esta posição. Conrad Arder é um elemento de muito potencial, que já dá algumas garantias, mas tem apenas 20 anos e o Sporting preferiu atacar um alvo mais experiente, um alvo com rodagem europeia e que pode dar garantias imediatas e que não vai precisar por um grande período, não vai passar, aliás, por um grande período de adaptação. Um negócio um pouco caro, 22 milhões de euros, mais 5 milhões de possíveis cláusulas de objetivos que acontecerem, poderão levar a transferência para 27 euros. Estamos também a falar para o Almeria assegurou 10% de uma futura mais-valia. Portanto, é um negócio caro, mas é representativo do que é o futebol atual e um clube grande em Portugal que queira contratar um avançado que garanta golos, e basta ver os investimentos em Pavlidis, em Gyökeres, em Samu, por menos de 15 milhões de euros, por exemplo, acho que é muito, muito difícil. Este era o alvo do Sporting, o Sporting queria muito este jogador e, portanto, não se importou de fazer este investimento. Veremos qual será o seu sucesso. Miguel, vamos olhar aqui um bocadinho para a carreira de Luís Soares. Como é que tem sido o trajeto do colombiano? É um trajeto curioso, aventureiro, com vários passos. Uma chegada muito jovem ao futebol europeu, vindo de um clube modesto da Colômbia, que era o Leones FC. Integra a formação do Granada, depois está ligado contratualmente ao Watford. Nunca jogou pelo Watford. Portanto, recordar que o Granada e o Watford têm os mesmos donos, portanto, há essa ligação entre os clubes. Soares tem vários empréstimos no futebol espanhol. Em 2020 e 2022 tem 2 épocas de Primeira Liga Espanhola, um nível competitivo bastante interessante no Granada, não marca muitos golos, marca 15 golos, mas ainda assim permitiu-lhe dar o salto para o Marselha em 2022, no verão de 2022, por 10 milhões de euros. No Marselha tem uma estreia excelente, bisa, mas depois não consegue ganhar um lugar naquela primeira metade da época, marca 3 golos em 11 partidas e depois acaba por rumar ao Almeria. No Almeria as coisas começam até a correr bem, na época 23-24, infelizmente para Soares acontece uma fratura de perónio e o jogador fica 3 meses sem jogar, o que acaba por afetar bastante o seu rendimento ao longo da temporada. Em 24-25 aconteceu a explosão. São 31 golos na época, melhor marcador da segunda Liga Espanhola, uma peça muito influente para o Almeria, que sentiu a sua ausência porque no play-off, devido à segunda Liga Espanhola acabar tão tarde, Soares foi representar a seleção da Colômbia, que tinha prioridade sendo uma pausa FIFA, e portanto o Almeria viu-se ser o seu melhor jogador, se calhar na fase mais decisiva da época, e depois acabou por perder o play-off com o Oviedo. Portanto, foi claramente a época de explosão de Soares, e agora dá o salto para o Sporting, vai jogar a Liga dos Campeões. É um ano importante também porque Soares tem 27 anos, no final da temporada há o Mundial de Seleções. Soares tem 5 internacionalizações pela Colômbia, curiosamente estreou-se com Carlos Queiroz em 2020, esteve há algum tempo ausente, foi agora chamado na janela de junho e, portanto, vai querer agarrar um lugar, também vai ser interessante acompanhar o seu desenvolvimento. A Colômbia na posição tem John Duran, que é um jogador muito talentoso, mas um pouco irregular em vários aspectos e, portanto, poderá estar um espaço aberto para Luís Soares agarrar e também um ponto interessante de acompanharmos também se ele vai conseguir esse espaço nos cafeteros. Portanto, é um percurso com várias experiências, diferentes sucessos, mas com muita rodagem para este novo desafio. É um jogador experiente e, Miguel, por isso mesmo pergunto-te como é que joga este Luís Soares. Soares é um avançado que também consegue criar oportunidades, um pouco como o Gyökeres. Não tem o poder físico de Gyökeres, não aguenta o choque da mesma forma. Não parece ser um jogador veloz, mas bem servido no espaço, consegue dar uma excelente resposta em velocidade. Vemos os tipos de finalização de Soares são muito diferentes, seja pé direito, pé esquerdo ou de cabeça. Tem eu gosto de chamar aquele faro de avançado, muitas vezes não são golos bonitos, mas lá aparece no ressalto, aparece na zona certa para poder finalizar com sucesso. Tenho algumas dúvidas, porque esta experiência na segunda divisão espanhola, por ser um campeonato tão competitivo, é rara a equipa que joga em bloco baixo. E vemos muitos golos de Soares a serem criados em transições,
com o jogador a ser servido no espaço e depois a desenvolver os lances e a finalizá-los. Portanto, sabemos como é que é o campeonato português, há muitos jogos contra blocos mais baixos, estou curioso para ver como é que Soares vai reagir nesse aspecto. É um avançado completo, também nos momentos de pressão também dá uma boa resposta, tem atitude competitiva, cria muitas oportunidades, embora não tenha altos níveis de eficácia. Miguel, há riscos nesta contratação? E sim, quais? Sim, há diferentes riscos. Primeiro, é um risco para Soares e para qualquer avançado que fosse agora para o Sporting, que estando um bocadinho na sombra de Vítor Gyökeres. Acho que podemos arriscar que dificilmente algum jogador vai ter o impacto que Gyökeres teve no Sporting. Claro que os Sportingistas vão ter um pouco essa exigência, é natural, seria natural em qualquer cenário depois da saída de um jogador com o impacto que teve Vítor, mas Soares tem que fazer o seu caminho e criar o seu percurso. E, portanto, acho que a avaliação deve ser percebendo o que é que Soares pode dar e não a comparação com Vítor Gyökeres. Estou também curioso para perceber a dinâmica com Konrad Arder. A relação de Arder com Gyökeres era quase de um mentor para um jovem que se estava a desenvolver. Este ano, com a camisola 9, com uma expectativa elevada, acredito que Arder quer mesmo lutar pela titularidade. Vai ser interessante perceber, também há muitos jogos, há diferentes momentos da época, também como o Rui Borges vai gerir e como é que os avançados podem reagir, se calhar em algumas fases terem menos protagonismo. E depois, outro fator que destaca muito no percurso de Luís Soares é só ter explodido na última temporada. Gyökeres também tinha assim um registro parecido, com alguns empréstimos na carreira e depois um salto um pouco mais tardio. Portanto, também será curioso ver se foi um acaso de uma época ou se é esta a mesma nova realidade de Luís Soares. Para terminar, Miguel, o que é que falta ao Sporting resolver no mercado de transferências? Faltam algumas coisas, também por Rui Borges preferir um plantel mais vasto em opções. Mangas está assegurado, está nos últimos detalhes, é uma oportunidade de mercado interessante para o flanco esquerdo, também para perceber se ou não se Mateus Reis vai sair. Se sair Maxi Araújo, como começam a surgir algumas notícias de interesse lá de fora, acho que o Sporting aí precisa de ir buscar uma opção mais sólida ao mercado. Vajaniris também parece estar garantido para a lateral direita. Não sei se acontecerá algumas saídas ou não. Fresnedo é um jogador que, curiosamente, não tendo tido muito rendimento no Sporting, é um jogador que saltou para o Sporting do Valladolid muito valorizado. Portanto, é um jogador que continua referenciado por vários clubes europeus. Portanto, pode ser uma oportunidade interessante de encaixe, ainda assim, para o Sporting. Acho que há alguma urgência em extremos de pé direito. O Sporting tem muitos canhotos, Geni, Trincão, Giovanni Kenda, portanto um extremo ou até dois de pé direito seriam, acho que são apostas que vão acontecer, especialmente com a característica de verticalidade. Porque nota-se que o Sporting tem jogadores muito evoluídos tecnicamente, mas são muitos jogadores de bola no pé. E por vezes, mesmo contra equipas que se calhar pressionem mais alto, faz falta um jogador que tenha essa verticalidade e acredito que seja uma característica que o Sporting esteja a procurar no mercado. Depois também tenho aqui duas dúvidas, dois jogadores que estão em final de contrato, que terminam o contrato em 2026, que é Sant Just, que podem acontecer algumas abordagens do mercado e acho que aí o Sporting não tem tanta necessidade de se reforçar, mas também Morita. Morita é uma peça influente, mas tenho algumas dúvidas neste momento sobre a sua disponibilidade física e parece-me um jogador que cria algumas dúvidas nesse aspecto. Koscielny acho que é uma opção muito interessante para a posição, mas caso Morita saia, e acredito que Morita tenha mercado, acredito que o Sporting também pode ir buscar alguém até ao final de agosto, com a nota que Ryan Lucas tem sido um jovem que tem dado excelentes indicações nesta pré-temporada. O mercado do Sporting tem recebido algumas críticas, alguns alvos que não têm sido acertados, mas é importante recordar que, tirando o Vítor Gyökeres, o Sporting mantém a base do campeão nacional e também recordar que vai ser difícil o Sporting ter uma onda tão grande de lesões como teve em 24-25. Benfica e Porto e até o Braga estão a ter defesas muito interessantes, com alto investimento, que também acrescentam qualidade ao futebol português. Acredito que o Sporting tem que estar atento e não pode estar a dormir à sombra da bananeira, mas acho que também é preciso ter calma, ainda faltam várias semanas de mercado e vemos o que é que acontece. Obrigado, Miguel, obrigado por terem assistido. O Tema do Dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast. Lembrar ainda que hoje vamos ter um novo episódio do Mercado Flash, onde podes ver todas as novidades do mercado de transferências.